Por que, mesmo sabendo o que tem que ser feito, tanta mulher continua travada? Essa era a pergunta para este conteúdo do Projeto Bolsa. E para respondê-la, eu me debrucei sobre o estudo da autocompaixão, mediado pela Kristin Neff, essa mulher que trabalha com psicologia e estuda o desenvolvimento moral de pessoas. Ela não fala especialmente sobre mulheres, mas aqui a gente tem vários trechos que nos comprovam de que para uma mulher falar inglês, não adianta ela só sentar e estudar gramática. Eu sou Virginia, especialista em inglês para mulheres, e esse ano eu decidi estudar o máximo possível sobre esse tema. E esses vídeos aparecem uma vez a cada 2 meses, a cada 3 meses, para te contar e te reportar o que eu aprendi nesse meio tempo. Já vou começar falando que esses são vídeos mais longos, então se você está esperando um conteúdo curto, aqui não é seu lugar. Qualquer coisa coloca no 2x. Logo no começo do livro, num dos primeiros capítulos, ela já traz uma perspectiva sobre a autocrítica e o que acontece quando a gente está falando conosco mesmo. Ela traz um conceito interessante aqui, que é a censura social. Quando a gente está falando sobre um diálogo externo, você e outra pessoa, existe uma censura ali, de certa forma, que é aquela pessoa que está te escutando, ela não vai falar exatamente o que está passando na cabeça dela. O nosso diálogo interno é extremamente mais crítico, porque não tem a censura social do que é certo e errado falar, qual a melhor forma de acolher aquela pessoa ou não, ou o que ele vai pensar sobre o que eu estou dizendo. E isso faz com que nós sejamos extremamente rudes e maldosas conosco mesmo. A gente fala com a gente de um jeito que a gente jamais falaria com uma amiga. E aí já começa o problema. De acordo com o que ela traz aqui, o cérebro já é treinado para escutar a emoção negativa. E isso acontece por um instinto muito primitivo, que é o da luta ou fuga. Sabe mais ou menos como é que funciona a ansiedade em si? A gente tem a amígdala cerebral aqui e ela é responsável como um radar, assim, para entender os perigos ao nosso redor. Lá atrás, há muito tempo atrás, os perigos eram leões ou, sei lá, uma chuva de meteoro que seja, enfim. E aí, obviamente, a gente teria que reagir rápido. O negativo, ele faz com que a amígdala funcione rápido. E é justamente por isso que a gente dá mais atenção ao negativo, à nossa emoção negativa, às falas negativas, do que as positivas. Quantas vezes você já viu a sua blogueira favorita responder hater e é muito raro que ela responda um comentário positivo? Justamente porque o negativo ocupa mais espaço cerebral. E isso faz com que o nosso cérebro em si esteja 100% dedicado em prestar atenção naquela emoção específica que é péssima pra gente. Voltando pro lado do inglês, o que isso significa? Você pode ouvir 20 mil elogios. A sua professora pode te motivar o tempo todo, as pessoas da sua equipe, todo mundo falando que é pra você tentar sim, mas se tem uma voz ali falando que você é péssima, que você não é boa o suficiente, é a ela que você vai dar ouvidos. E o pior é que geralmente essa voz é a nossa. E eu fiquei chocada quando eu descobri aqui que geralmente nós mulheres temos esse sistema de luta ou fuga, de voz, de censura social, de autocrítica muito mais alta do que os homens. Então, a cada dia mais a gente começa a perceber que dentro desse projeto, de que realmente, quando a gente está falando sobre uma construção de aprendizagem, a gente não pode levar em consideração que homens e mulheres aprendem do mesmo jeito. Ambos têm um cérebro maduro, mas existem várias outras convenções sociais ao redor desses dois seres que fazem com que para uma mulher seja muito mais complexo do que só sentar, aprender e abrir a boca para falar. Perceba? Ela, na verdade, fez uma grande pesquisa falando sobre isso e mapeando mesmo essa questão da autocompaixão, da autocrítica em mulheres. E ela traz aqui o conceito da ruminação. É mais ou menos aquilo que as vacas fazem, sabe? Pensar, mastigar aquela grama. No nosso caso, a gente tá pensando sempre uma mesma situação. Às vezes a gente vive algo, a gente gostaria de ter respondido de uma forma e não respondeu, enfim. E aí a gente fica com isso na cabeça. Eu devia ter falado isso. Nossa, mas eu devia ter feito isso. Poxa, eu deveria ter feito. Isso é uma ruminação e ela é muito mais presente em mulheres. Por quê? Durante séculos, mulheres precisaram estar o tempo todo atentas ao que elas fazem, às ações delas e o que as pessoas ao redor estão falando sobre as ações que elas estão tendo. Justamente porque isso era um instinto de sobrevivência. As mulheres mais fortes, atraentes, eram as escolhidas para gerar um filho. Então tem toda uma questão também sobre instinto e comportamento animal
mesmo, olha que loucura. Infelizmente, a nossa seleção natural não é tão rápida a ponto de a gente conseguir ignorar o fato de que a gente percebe muito mais as críticas e os olhares das pessoas ao redor. Por isso, a gente tem tanta dificuldade em lidar com algo fora da nossa zona de conforto. Porque a gente acha mesmo que as pessoas estão olhando pra gente, as pessoas estão debochando da gente, estão pensando algo sobre nós e a gente não se sente pronta pra fazer algo a não ser que aquilo esteja perfeito. Só que aí entra o grande paradoxo da língua inglesa e de qualquer outro idioma que você esteja aprendendo. Se você não abre a boca para praticar, você não vai ficar boa, porque a fala é um treino de musculatura. E esse treino de musculatura só acontece quando você está ativando a sua voz e a sua fala para a musculatura fonética ir se ajeitando ali, ir se mapeando. Então, assim, é um grande paradoxo porque ao mesmo tempo que você só quer falar quando você tá perfeita, você precisa falar para chegar a essa perfeição. E aí fica esse ciclo eternamente. Nós somos muito especialistas em perceber tudo que a gente faz de errado. E a gente se torna muito mais especialista nisso quando a gente começa a querer controlar todo o nosso processo de aprendizagem. E aí, gente, existe uma parte que me pegou de jeito, que é a página 169. Deixa eu ler aqui pra vocês. Eu marquei praticamente a página inteira, porque fala literalmente sobre aprendizagem. E fala que as nossas metas de aprendizagem, elas impulsionam a gente a se esforçar mais por mais tempo, porque a gente gosta daquilo que a gente está fazendo. E aí ela traz esse conceito de motivação falando sobre 2 pontos específicos. A motivação intrínseca, ou seja, interna, que é algo como uma realização pessoal mesmo, e uma motivação extrínseca, ou seja, que depende de uma recompensa. Se você só tá falando, tentando aprender inglês porque você quer crescer na carreira, porque o seu chefe te obrigou, vai ser muito impossível que você realmente consiga se dedicar e gostar daquilo. Então eu achei isso bem legal também. Aí, já, né, essa foi uma pesquisa que ela fez também, já na página seguinte, ela fala sobre o resultado dessa pesquisa. A nossa pesquisa concluiu que pessoas autocompassivas são mais propensas à aprendizagem, porque a sua motivação deriva do desejo de aprender e crescer, e não de escapar da autocrítica, e não de se performar. Ou seja, quando você fica se cobrando e se criticando o tempo todo, é bem provável que você desista de aprender, tá? Por isso, as pessoas estão mais dispostas a assumir riscos na aprendizagem. E isso acontece em grande parte porque elas não têm tanto medo de fracassar. Tá bom pra você ou quer mais? É impossível não pensar no processo de aprendizagem do inglês, porque as pessoas, elas não querem aprender, elas querem performar. Falar uma segunda língua exige justamente isso, assumir risco, lidar com o medo do julgamento, entender que errar faz parte do processo. E aí a gente volta àquela pergunta inicial de que as mulheres não estão travadas porque elas não estão estudando o suficiente. Talvez elas estejam travadas porque elas não têm autocompaixão o suficiente, porque elas não respeitam o próprio processo, porque elas estão o tempo todo se colocando para baixo, porque elas estão o tempo todo dando mais ouvido às críticas negativas. E a gente precisa mudar esse ciclo. Aprender inglês não é sobre gramática e vocabulário, é sobre lidar com a sua vulnerabilidade e o seu processo de aprendizagem. Repito, eu sou Virgínia, especialista em inglês para mulheres, e se você quer conhecer um pouco mais do nosso Projeto Boss e do nosso método, dá uma olhadinha aqui nos nossos perfis que eu tenho certeza que você vai gostar. Até a próxima. Bye!